Gente, me encuentro aquí en el Palacio de Justicia y vamos a dar rápidamente un paseo por aquí, por este lugar que se encuentra escondido y se encuentra aproximadamente al final de la avenida Eduardo Rivero, aquí en la ciudad de Manaus. Así que me acompaña. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you... Acompanhados hoje aqui na visitação, tá? Nosso palácio, ele foi inaugurado no ano de 1900, tá? Com o objetivo de compor o poder judiciário. E durante 106 anos, esse prédio foi utilizado com esse fim, tá? Para ser... Aqui funcionavam os tribunais, a gente tinha aqui também cartórios, né? Tudo que era ligado à justiça funcionava aqui somente nesse prédio. A gente vai ter aqui uma arquitetura neoclássica, que era a arte que predominava nessa época, né? Dentro aqui dessa área, principalmente nesse salão que nós estamos, a gente tem alguns elementos que chamam bastante a nossa atenção, né? Como o nosso teto, por exemplo, que era uma técnica feita italiana, né, chamada de estuque, no qual eles usam a base, o gesso. A gente tem nas nossas paredes mármores fakes ou mármores falsos, né, que são pinturas feitas com realismo com o objetivo de remeter o mármore. Podem tocar na parede, né, à vontade. Mas foi feito no ano 1900? Em 1900, tá? Foi feito, hein? A gente teve uma restauração no ano de 2001, onde essas cores foram falsificadas. Mas ali, no canto da nossa sala, a gente vai ter a parede original. Vocês podem ver que ela segue o mesmo padrão, tá? Apesar da tinta, né, estar desgastada, as demais só foram restauradas, mas elas seguem o mesmo formato do ano de inauguração, tá? No nosso piso, a gente vai ter duas madeiras, que vai ser acapu e pau amarelo, tá? Essas duas madeiras, elas foram selecionadas por terem essa tonalidade e o objetivo era homenagear o nosso encontro das águas, tá? Então, por isso essas duas cores, nosso Rio Negro e Solimões. A gente tem a nossa escadaria também, que é um dos nossos cartões postais, né? Ela que é toda produzida de ferro fundido, tá sendo colocada apenas os mármores em cada degrau. Esses mármores são mármores fósseis, tá? Que vieram de Portugal. E um detalhe da nossa escadaria é que na parte inferior, no ferro fundido, né, a gente encontra o brasão da empresa portuguesa que produziu essa escadaria, tá? E ele vai estar gravado em todos os degraus, daqui de cima até o último andar. Pode ficar à vontade se quiser visualizar, tá? Utilizado antigamente para fazer consultas e estudos de casos, que a gente vai ter um acervo com livros originais, tá? Aqui inclusive encontramos alguns julgados e decisões tomadas pelo nosso tribunal. A gente tem aqui inclusive algumas decisões do ano de 1800, antes mesmo do nosso prédio ser inaugurado, porque os nossos casos eram julgados no nosso estado vizinho, né, no estado do Pará. Então essas decisões já haviam sido tomadas e quando o nosso prédio passou a ser a sede do Poder Judiciário, elas foram implementadas aqui. Nosso mobiliário é todo de madeira jacarandá baiana, com exceção do nosso relógio, que vai ser de madeira móvel. São duas madeiras novas que vão estar presentes em todo o mobiliário que a gente tem aqui no prédio, tá? Nas nossas escrivaninhas, a gente vai encontrar dois modelos de máquinas datilográficas. Essas que não chegaram a ser utilizadas pelo TJ, mas elas foram doadas pelo Consulado da Finlândia no ano de 2006, por serem réplicas das que eles utilizavam aqui. Aqui atrás, a gente vai... Bom, então, pessoal, essa daqui é a nossa sala das togas, tá? Aqui vai levar esse nome porque eles utilizavam essa sala para vestir suas togas, que são essas vestes utilizadas não somente por desembargadores, mas também por advogados, promotores e juízes, tá? Aqui a gente vai encontrar 3 modelos de togas, tá? O primeiro vai ser esse, que já era utilizado no ano de 1860, antes mesmo do nosso prédio ser inaugurado, tá?
Então, vai ser o primeiro modelo a ser utilizado e vai ser utilizado por várias décadas, principalmente por advogados, promotores e juízes. No ano de 1910, a gente teve uma atualização dessa toga, tá, que vai ser utilizada somente por desembargadores, né? Vai ser esse segundo modelo na cor cinza e eles eram o único modelo que tinha esse cap, né? Eles utilizavam esse mesmo espumado também no pescoço, tá? A gente tem um quadro de 1917 com desembargadores utilizando esse nosso segundo modelo. O terceiro modelo, ele vai ser utilizado a partir da virada do século, tá? Final dos anos 90 e início dos anos 2000 e se encontra presente até os dias atuais, é utilizado principalmente por advogados. A gente vai ter a presença também desse somente 6 presidentes, tá? Que a gente vai encontrar em ordem cronológica todos os presidentes do Tejão, tá? Iniciando por aquele de fundo branco no canto da nossa sala, né? Que foi Floresta Bastos, o primeiro presidente. Ela dá a volta na nossa sala até finalizar aqui nesse quadro, nesse jovem senhor, né? De óculos, tá? Que foi o desembargador Rosana, tá? Ele presidiu o Tejão até o ano de 2008. E aí a nossa galeria vai continuar a partir do ano de 2009 até os dias atuais aqui no nosso corredor, tá? A gente só não vai ter a foto do atual presidente, que é o desembargador Gilmar, que assumiu o cargo em janeiro desse ano, que a gente ainda está aguardando a foto dele chegar, tá? E nesses 125 anos de Tejão, a gente teve apenas 3 mulheres na presidência, tá? A primeira a gente encontra aqui, que é a Marinildes Mendonça, que presidiu o Tejão no ano de 2002. Aí as outras 2 são bem recentes, inclusive a última presidiu até o ano passado. Nesse centro, a gente tem aqui um simples vaso, né? Na verdade, uma cuspideira ou escarradeira, como era chamado antigamente. E hoje, claro que a gente nem cogita a possibilidade de ter um desses em casa, né? Mas era muito utilizado, tá? Porque eles tinham um costume, né, de mascar tabaco, então eles cuspiam com bastante frequência. E por esse motivo, é muito comum a gente encontrar essas cuspideiras, principalmente nesses prédios que eram frequentados pela alta sociedade. No nosso teto, bem ao centro, a gente vai ter um único lustre original do prédio, tá? Ele que é feito de bronze e cristais, tá? Que desde que o prédio foi inaugurado, então tem 125 anos junto com o nosso prédio. Os demais todos foram trocados. A escrivaninha no qual eles colocavam seus pertences e a única coisa que passava de presidente para presidente, que era de posse do TJ, é esse tinteiro que é feito de prata, tá? Que era colocada a tinta, que ficava a caneta e assim eles assinavam seus documentos, faziam suas cartas e afins. Aqui a gente vai ter a presença do púlpito, que era utilizado pelo presidente para dar entrevistas ou fazer pronunciamentos, né? Não era feito aqui nessa sala, tá? E sim lá no hall onde nós iniciamos. Eles colocavam em um ponto estratégico e lá eles recebiam a imprensa, tá? No nosso púlpito a gente vai ter a presença de um livro. Esse livro foi o primeiro livro do registro de visitantes do Centro Cultural Palácio da Justiça, que foi inaugurado no dia 12 de junho do ano de 2006, tá? Ele vai estar aberto aqui na ata de instalação, podem ficar à vontade para ler, né, e apreciar essa caligrafia invejável, né? Infelizmente, nós só não podemos folheá-lo, tá? Para ver quem foram as primeiras pessoas a assinar. Se ele fosse baixinho, eu ia botar um tamborete, né? Eles tinham a técnica. Se vocês observarem, a gente vai ter umas elevações, que era ajustado justamente para ser original. Então, se a gente joga para frente, ela levanta. E a pessoa sendo mais baixa, ela consegue ter uma visualização melhor. Perigo ela. Sim. Solo. Aconteciam julgamentos em segunda instância, ou seja, o réu ele não entrava nessa sala, tá? Somente seu advogado que se posicionava aqui onde temos nossos advogados hoje, né? Prontos para defender seu caso, né? Tem 15 minutos para fazer a sustentação oral de vocês, hein? Já até desceram, desistiram do caso. Gente, nessa cadeira maior, né? Brincadeiras à parte, tá? Desculpa, mas nessa cadeira maior ficava a autoridade máxima, que no caso desse tribunal aqui era o presidente, tá? Nas demais ficavam os demais desembargadores que compunham esse magistrado. A gente tinha aqui nessa época, até a época de funcionamento aqui do nosso tribunal, 19 desembargadores, tá? E a gente vai ter uma cadeira a mais, né? Se vocês contarem, nós vamos ter 20 cadeiras, porque uma das cadeiras ao lado do presidente era reservada para a Defensoria Pública, tá? Então, por esse motivo, a gente vai ter uma cadeira a mais. Atualmente, com a expansão da cidade, né? Esse número cresceu, obviamente, e hoje a gente tem 26 desembargadores que atuam pelo estado do Amazonas, tá? Que é apenas 19. No nosso teto de estuque, a gente vai ter a presença de muitas flores, né? E isso seria para trazer mais harmonia, mais plenitude, para que eles tomassem as melhores decisões, tá?
Aqui nessa sala a gente vai encontrar aqui na nossa parede o nosso segundo relógio tipo carrilhão. O primeiro que fica na nossa escadaria, né? Esse aqui que é envolto de madeira de jacarandá e o da escadaria de madeira móvel. Ambos são de bronze, foram produzidos pela empresa Oriente, especialmente para o Palácio da Justiça, tendo a inscrição gravadas. E eles chegaram aqui em 1920. Tá? Aqui era a segunda instância. E a primeira instância? A gente tem o outro tribunal, que é o Tribunal de Júri Popular. A gente vê que segue o mesmo padrão. Seguindo por aqui. Gente, ustedes están viendo aquí, esta pared es la original. Cuando el Palacio de Justicia funcionaba, esa ahí es la original. De lo que llaman mármol falso, este aquí, que es prácticamente pintura, pues. Y la restauración es aquella que ven allá, que se ve más oscura. Esta que aquí también. Esta es restauración. La original es esa que ven ahí. Gente, ven que ven el piso, una oscura y una más clara. Esto hace énfasis a el encuentro de las aguas, el río Solimón y el río Tapayoso. E assim saíam as cópias dos DVDs. Tá? Nós temos um caça-níquel, né, que são máquinas de jogos de azar, muito presentes em cassinos, e atualmente tem modelos muito mais modernos. Né? Esse daqui foi o primeiro modelo apreendido aqui. Tá? E que entrou também num caso que a gente teve que foi julgado aqui no nosso tribunal, no ano de 1953. Tá? Esse caso que ganhou grande repercussão, né, ficou muito conhecido, principalmente pela brutalidade com que foi feito. Acontece que o Delmo, né, que ganhou o nome do caso Delmo, ele na época era um jovem de 18 anos e era estudante, também era viciado em jogos de azar, né? Então ele perdeu muito dinheiro com essas apostas e ele decidiu que para recuperar esse dinheiro, ele iria assaltar a empresa do próprio pai, tá? O assalto deu errado e ele resolveu fugir. Nessa fuga, ele acabou matando um taxista, né? Ele foi preso e os jornais começaram a noticiar, então houve uma revolta na classe dos taxistas e eles queriam se vingar do Delmo, tá? Então no dia do depoimento dele, ele foi trazido para a Santa Casa, submetido ao soro da verdade, né? Ele prestou o depoimento e ele deveria retornar para o presídio para aguardar o dia do julgamento. Mas esse rapaz de camisa listrada, que seria o motorista da ambulância, ele que tinha amigos taxistas, combinou com ele de entregar o Delmo. Então ele parou a ambulância nesse determinado ponto e eles levaram ele até essa área de mata. Lá, eles espancaram o Delmo até a morte, abriram sua barriga, tiraram seus órgãos, né, fizeram várias atrocidades com ele, aí penduraram o corpo dele daquela forma em uma cerca de arame farpado, para que as pessoas vissem que eles conseguiram o que eles chamavam de justiça, né? Então ele foi preso porque ele facilitou que esse crime acontecesse. E nisso ele começou a fazer acusações, porque ele achava que ele não tinha mais nada a perder. Então ele entregou 27 nomes. Aqui é a versão principal, é o que ficou dado para a justiça, né? Mas é claro que você tem outras versões. Era onde o réu era julgado. A gente tem aqui um padrão que a gente não encontra mais, pelo menos aqui no Brasil, né? Um formato aqui no Brasil já é bem mais modernizado, que a gente vai ter duas bancadas ali que eram destinadas para advogados de defesa. Ao centro ficava o réu, ele que não participava ativamente do julgamento, mas ele tinha que ficar sentado na cadeira o julgamento inteiro, de frente para os jurados. Porque a gente tem a bancada de jurados, que até hoje são 7 pessoas dentre 25 que são sorteadas para participar desse julgamento. Naquela cadeira maior, a autoridade máxima, e no caso desse tribunal, era o juiz. Ao lado dele o escrivão e do outro lado o promotor de justiça. Tá? Ali nós temos 4 portas que dão acesso a corredores e salas, que era onde ficava distribuído esse público que participava do julgamento nos intervalos das sessões. Tá? Aqui, o nosso público, geralmente composto de familiares das vítimas, dos réus, até mesmo dos jurados, né? E também pessoas curiosas, como estudantes, estagiários, ou até mesmo pessoas que só estavam passando no momento, né, e tinham interesse em ver aquele caso. Então era muito fácil de acessar antigamente, tá? Você chegava na recepção, preenchia uma ficha de inscrição e ganhava uma senha para acessar. Aqui, nessa sala, né, a gente vai ter o nosso maior teto de estuque do prédio.
tá? Com a presença de muitas carrancas, que são essas máscaras que foram colocadas nas laterais, né? As carrancas foram colocadas aqui como forma de superstição, porque antigamente acreditava-se que elas serviam para espantar o mal, né? Então, elas foram colocadas no nosso prédio com a intenção de proteger a justiça. Aqui nas laterais a gente vai ter essa carranca maior, que é a nossa deusa Têmis, tá? Que é a deusa da justiça. Ela que encontra-se sem vendas, especialmente no Palácio da Justiça. E a intenção era dizer que a justiça ela não é tão cega assim. Nas duas laterais? Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all the things you do, and it was called yellow. Bueno gente, estos escalones están hechos de mármol y este hierro que vemos aquí, el hierro en la época de 1900 fue traído desde Portugal y actualmente se encuentra el sello de la empresa que lo importó, que lo exportó para acá, para Manaus. Ahí sí, creo que lo ven ahí, se llama Empresa Industrial Portuguesa, Lisboa. Aún se preservan sus marcas. O mármore fue de Portugal, ¿no? Mármores fósseis. Fósil. Fósseis do período Cretáceo. ¿De qué país? Portugal. Portugal, ¿no? Y este que vemos aquí es mármol fósil, lo llaman así, mármol fósil. También traído de Portugal. Aquí vemos rápidamente una imagen aquí de la parte de abajo. Y también vemos las paredes marmorizadas que son falsas. En aquella época estaba de ese mismo diseño, pero ya lo restauraron y quedó así, de ese lugar. Aquí lo podemos ver mejor. Bueno gente, para que tengan una idea, venir aquí al Palacio de la Justicia es totalmente gratuito. Se encuentra, como ya se lo dije, se encuentra en la avenida Eduardo Rivero, al final, cerca del Teatro Amazonas. Simplemente tienes que dejar tu nombre por aquí, dejas tu nombre por ahí, te registras y espera que un guía te dé la instrucción para que puedas accesar con él hacia la parte de arriba. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow. Mira, aquí las afueras del Palacio de la Justicia, vemos por allá abajo, venezolano trabajando. Al frente del palacio nos encontramos con el Teatro Amazonas, que es ese que vemos allá enfrente. Luego estaremos por allá. Ok muchachos, el Palacio de la Justicia comenzó su construcción en el año 1894 bajo la administración del presidente Eduardo Rivero. Y no fue hasta el año 1900, bajo la administración de José Cardoso, que por fin se inauguró el Palacio de la Justicia que vemos aquí hoy en día en la avenida Eduardo Rivero de la ciudad de Manaus. Aquí vemos la avenida Eduardo Rivero, bien bonitica como siempre. Están viendo el Teatro Amazonas ahí enfrente y en la parte de atrás el gran Palacio de la Justicia. Ahí más o menos para que tengan una referencia, una estructura cultural y emblemática de la ciudad. Look at the stars, look how they shine.